Êxodo capítulo 23. Hoje nós vamos a partir do versículo 13, que é a sequência aí do texto dentro de Êxodo, tá? Então a gente vai ter alguns capítulos agora, praticamente até o final do livro de Êxodo, a gente vai aqui dentro mesmo do livro de Êxodo, depois a gente começa com os comparativos novamente, que agora vai entrar a questão do tabernáculo, né? De Deus dando a ordenança sobre o tabernáculo. Vamos lá, então, Êxodo 23, a partir do versículo 13. Eu vou ler o capítulo 23 até o final agora, tá? Até o versículo 32. E aí a gente vem, então, trazendo esse entendimento para nós, tá? 23, 13, diz assim: Tenham o cuidado de fazer tudo o que eu ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Versículo 14. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, ou do mês de Nissan, né? Se tiver alguma tradução como mês de Nissan, é o mesmo mês. Pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas, e não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses, nem deixem que esses povos morem na terra de vocês. Senão, eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Vamos até aqui. Gente, o que nós estamos
olhando o que nós estamos estudando dentro do livro de Êxodo principalmente. Nós estamos estudando justamente essa tomada de território ou essa promessa sendo dada ao povo de Israel, em que Moisés é o pivô, né? É o ator principal dessa história que auxilia Deus na libertação do povo de Israel lá do Egito. Quando você pega desde o capítulo 1, e a gente vem desenvolvendo essas aulas já há algum tempo, e a gente vai caminhando e percebendo como Deus vai se manifestando através da vida de Moisés, através da vida de Arão, seu irmão, trazendo as pragas e tudo que nós vimos até aqui. E o Senhor vem fazendo promessas, Deus vem fazendo, dando palavras que esses homens estão então caminhando sobre elas. Eu ministrei no domingo à noite na igreja justamente uma palavra sobre isso, sobre fé, o que é fé, né? E se você tiver oportunidade, vai lá no canal da igreja e assiste essa ministração, mas isso tem tudo a ver com todo o contexto da palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus você vai encontrar um mesmo estilo de vida para os homens e mulheres que ouviram a Deus, creram no que ele disse, então caminharam. Pensa justamente um caminho que é pavimentado, que é estruturado com a própria palavra. O que eu quero dizer com isso, gente? Todas as vezes que nós lermos na palavra de Deus a seguinte frase iniciando um texto: e disse Deus, ou e Deus disse, toda vez que você vê esse tipo de mensagem ou de palavra, de versículo, pode anotar ou pode grifar ou pode olhar com um olhar um pouquinho mais clínico, porque Deus está deixando uma promessa. A gente fala muito sobre promessa, mas às vezes a gente não se atenta para o que é a promessa, para o que Deus está falando. E o que é uma promessa? Segundo Deus, uma promessa é algo que aquilo que Deus diz vai acontecer. Então isso precisa ficar muito claro para nós, na nossa cabeça. Isso precisa ficar sempre muito latente no nosso coração quando a gente lê a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente vê uma frase dizendo assim, e Deus disse, e disse Deus, Deus está fazendo uma promessa. E se Deus está fazendo uma promessa, Ele vai cumprir, à risca. Deus não faz pela metade, Deus não faz uma parte simplesmente, Deus não faz mudando alguns detalhes, não. Tudo aquilo que Deus fala, exatamente como Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então, isso é a diferença da mulher ou do homem que tem fé. O que é fé? Fé é andar em cima de uma palavra. Então, o que Deus tem dito ao seu coração, o que Deus tem dito ao meu coração, segundo a palavra, não fora da palavra. Esqueçam essa história de ficar ouvindo promessas que não estão contidas na palavra. Deus não tem nenhum tipo de compromisso com uma palavra que não esteja na sua palavra. Deus já deixou todas as promessas, gente, é todas. Quando a gente fala todas, é todas. Todas as promessas que Deus tem para o seu povo Israel e para nós, igreja hoje, que somos Israel e gentios juntos, todas as promessas que Deus tinha que deixar, Ele já disse, Ele já falou. Então tudo já está dentro da Bíblia Sagrada que está nas tuas mãos. Nada que saia dessa palavra que está na tua mão, Deus está dizendo. Deus não se contradiz, Deus não complementa nada. Deus já disse o que Ele vai fazer e o que Ele está fazendo. Então nós precisamos confiar na palavra. Tudo aquilo que Deus disse é. Tudo aquilo que Deus não disse não é, ok? É assim que a gente tem que viver a nossa vida como cristãos, baseado nessa promessa. Então aqui nós estamos vendo mais uma parte, mais uma pequena parcela daquilo que Deus está falando com Moisés, para que transmita para o povo de Israel a respeito daquilo que ele está fazendo,
e daquilo que ele vai fazer. Então aqui a gente tem advertências, né, como a gente vem falando a respeito de alguns tipos de partes dentro da Bíblia. Primeiro ele estava falando, que a gente viu semana passada, sobre essa questão do sábado, dessa separação, desse entendimento sobre o sábado. E aí ele começa hoje, o texto que nós começamos hoje, começa no versículo 13. E eu queria que você olhasse para esse texto comigo e você percebesse algo muito sério aqui. Esse versículo 13 é um versículo quase que único dentro do texto bíblico, mas com um conteúdo extremamente importante. Deus está dizendo assim, no versículo 13, capítulo 23 de Êxodo: tenham o cuidado de não fazer... tenham o cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Essa frase, esse versículo está sendo dito por Deus a Moisés. Então Deus já estava dando várias leis, várias ordenanças que a gente vem lendo aí nos últimos capítulos. E Deus então termina esse trechinho falando sobre eles terem o cuidado. Como que é ter cuidado, gente? Quando você pega uma taça de cristal, que você vai lavar ela na pia, para as mulheres que estão aí, né? Quando você pega um vaso de cristal, que você vai ensaboar ele debaixo da torneira ali, para lavar aquele vaso de cristal, e você vai ter que enxaguar aquele vaso de cristal. Como é que você pega aquele vaso? Você pega aquele vaso de qualquer jeito? Você vai começar a lavar ali de qualquer jeito? Ou você tem o máximo cuidado para que aquilo não escorregue da sua mão e se quebre? Não é assim que você faz? A gente vai ter, na verdade, um cuidado triplicado com aquela peça ou com aquela taça, porque ela é um material extremamente fino, precioso, né? Se for cristal de verdade, então aí que você vai ter quase que um infarto se aquilo cair da sua mão, né? Porque é um elemento caro. Mas Deus está pedindo para o povo de Israel ter cuidado. E quando Deus fala, o próprio Deus dizendo tenham cuidado, é porque isso vai além de simplesmente uma atenção. Tem algo a ver com uma maneira de prestar atenção em algo muito maior do que o normal. Então Deus está dizendo, tenham o cuidado de fazer tudo. É fazer só uma parte, gente? Não, é fazer tudo que ele havia lhe ordenado para eles até aquele momento. Então até aqui, Israel, tenham o cuidado de fazer tudo que eu ordenei para vocês fazerem. Então não é para fazer as coisas de qualquer jeito, não é para fazer as coisas pela metade, mas é para fazer tudo com cuidado e tudo, não é uma parte, mas é tudo. Deus, quando ele diz para nós sermos verdadeiros cristãos, ele não está dizendo para nós sermos cristãos somente no domingo na igreja. Deus está, quando Deus pede, filho, dá-me o teu coração, Deus não está dizendo que ele quer o nosso membro, coração que está aqui dentro do nosso peito, e a gente pode tirar ele e dar para Deus, e com o restante do nosso corpo a gente pode pecar. Não, mas Deus pediu só meu coração, Deus não pediu minhas pernas, Deus não pediu a minha cabeça, Deus não pediu meu cérebro, Deus não pediu minhas mãos, né? Não, Deus está pedindo tudo. Quando ele fala, dá-me o teu coração, é porque essa é a parte talvez central da nossa vida. Então Deus está dizendo, eu quero tudo, façam tudo de acordo com o que eu ordenei. Então o cuidado e o zelo para com as coisas de Deus, elas precisam ser do tudo, ser completo, não pode ser pela metade. E aí Deus dá uma outra ordem que muitas vezes os cristãos, por não se atentarem nesse texto e não se preocuparem e entender por que Deus está dizendo isso, às vezes a gente pratica algumas questões espirituais que elas estão totalmente fora de contexto bíblico. Exemplo disso é esse texto, na minha opinião. O dia que eu vi a primeira vez alguém ministrando essa palavra, eu me surpreendi porque eu nunca tinha visto essa palavra dessa maneira. Mas está dizendo assim, ó, não invoquem o nome de outros deuses. Quando a palavra fala não invocar, é a palavra realmente chamar, é a palavra trazer da boca para fora, né? O invocar fala de pôr voz a algo, né? Trazer na nossa boca, na linguagem que a gente tem, aquilo para fora. Então Deus está dizendo, não invoquem, não chamem
o nome de outros deuses, e não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Então Deus está dizendo na palavra dele que da boca de um filho dele, de um filho de Deus, tanto de Israel quanto de um cristão hoje em dia, não deveria sair nenhum tipo de nome de outros deuses. Então nós não deveríamos ficar invocando demônios, falando o nome de demônios. Porque se nós temos o entendimento que os outros deuses, com letra minúscula, são simplesmente demônios caídos, junto com a terça parte lá, né? A terça parte que caiu junto com Satanás. Se nós sabemos que todos os deuses que existem sendo adorados na face da terra hoje em dia descendem desses demônios caídos e que são demônios, então, por que é que eu vou ficar trazendo esses nomes na minha boca? Deus está dizendo que tudo em nós precisa exaltar o nome dele, precisa santificar o nome de Deus. A nossa boca não pode sair água salgada, água amarga e água doce, a palavra vai falar lá no Novo Testamento. Nós temos que ter um tipo só de linguagem. E a nossa linguagem, a linguagem de Israel, deveria ser de santidade a partir desse momento. Então o cristão, muitas vezes, ele fica trazendo à tona com as suas maneiras, né, de lidar como cristão com algumas situações, de forma que ele está indo totalmente contrário à palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que muitos cristãos têm a mania de ficar invocando, de ficar chamando por nomes de demônios, para expulsar demônios e para dizer que ele tem autoridade sobre esses demônios. Então você vai orar por um lugar onde você sabe que aquele lugar ele é regido por algum tipo de demônio, você entra em batalha espiritual invocando o nome daqueles demônios. E isso é errado, segundo a palavra de Deus. Deus está dizendo que não é nem para sair da nossa boca o nome desses demônios. Não é para nós invocarmos os nomes de outros deuses. Então nós não temos essa permissão da parte de Deus para ficar invocando o nome de demônios. Então essa maneira de entrevistar pessoas endemoniadas, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Deus não tem parte com o maligno, gente. Em Deus não há divisão de situações. Jesus, quando ia expulsar um demônio, ele simplesmente dizia sai, e os demônios precisavam se submeter a Jesus. Jesus não precisava ficar perguntando quem era aquele demônio, porque eles sabiam que todos eles faziam parte de um mesmo regimento de demônios caídos, demônios rebelados contra Deus. Eram demônios que estavam sendo regidos pelo principal deles, que é Satanás. Então a gente precisa ter uma maturidade um pouco mais apurada como cristãos e parar de ficar buscando, né, dar nomes a demônios. Eu já fiz isso, gente. Quando a gente vai estudar um pouco sobre batalha espiritual, à luz de alguns autores aí que existem, eles têm a mania de ficar exaltando o nome de divindades, de demônios, né, para dizer que eles conhecem todos esses tipos de demônios. E Deus não está interessado nisso. Deus está interessado que você busque a Ele, que você fale dele, que você exalte Jesus, que você pregue o Evangelho. Você não precisa conhecer demônios para se tornar uma autoridade espiritual no reino de Deus. Você precisa conhecer o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, para que Ele seja a autoridade na sua vida. Então, tem situações onde você sabe que existem demônios ali atuando, expulsa em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Ele precisa ser invocado, ele precisa ser chamado naquele momento. E é o nome de Jesus que vai contra todo aquele processo ali de demônios ou de situações que podem existir ali. Então, que a gente possa, nesse momento, olhar para esse texto e dizer, Senhor, se até aqui eu tinha o costume de orar e ficar falando o nome de demônios, ou de orar por uma pessoa e querer saber qual é o tipo de demônio que está ali, ou ficar lendo literaturas que trazem muito mais à tona nome de divindades, de deuses, de X, Y e Z, vamos parar com isso. Vamos chamar invocar o nome do Senhor, que é santo, que é poderoso. Elisângela, mas você deu uma aula recentemente
onde você ensinou para nós todos os deuses do Egito. Sim, verdade. Porque, na verdade, o entendimento sobre algo é que traz luz na palavra para nós. Mas nós não devemos ficar orando, repreendendo esse tipo de demônio por conhecer os nomes. É disso que eu estou dizendo. A nossa boca precisa estar invocando o nome do Senhor. É trazendo a presença de Deus para aquele lugar. Quando nós temos um lugar escuro, esse é o exemplo talvez mais prático a respeito disso. Quando nós temos um ambiente que você chega nele e não há luz, que está tudo escuro, o que é que você faz quando você chega nesse ambiente que você quer entrar ali, que você quer ficar naquele ambiente? Automaticamente você vai lá e bate o dedo, né, no interruptor e acende a luz. Quando você acende a luz, o que que acontece com aquele ambiente? Aquele ambiente fica todo iluminado e as trevas já foram embora. Então nós precisamos entender que aonde nós, como filhos de Deus, entramos, toda treva, todas as trevas precisam sair, porque a luz do mundo está em nós. Então a gente precisa entender que a autoridade no nome de Jesus, ela é muito maior do que você conhecer todos os nomes dos deuses que já existiram sobre a face da terra, todas as divindades que já foram adoradas por todos os povos. Nada disso faz sentido para o Filho de Deus. E Israel está sendo ensinado a não trazer para a sua cultura, para a sua vida com Deus, tais nomes. Então era para eles nem falarem o nome dos deuses egípcios, eles não deveriam falar o nome dos deuses cananeus, eles não deveriam falar os nomes dos deuses mesopotâmicos, eles não deveriam falar nenhum tipo de nome que desse respeito ou que desse reverência, que eles invocassem o nome de outros deuses. Eles deveriam ali no meio deles santificar e exaltar o nome do Senhor. Era isso que eles precisavam fazer. Então, lê de novo aqui para vocês, ó. Tenham o cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Então tá claro o texto. Deus não precisa ficar falando, né, de diversas maneiras conosco para a gente entender o que ele quer dizer. Muitas vezes a gente tenta dificultar a tradução da Bíblia porque a gente quer achar sentido para as coisas de outras maneiras. Não, o texto geralmente está muito claro, muito objetivo para nós. É nós que tentamos achar aí alguns significados. Depois, do versículo 14 até o versículo 19, Deus está falando sobre as grandes 3 festas que Israel passaria a celebrar a partir do momento que eles saíram do Egito. Então isso já foi falado e vai ser falado tantas outras vezes a respeito disso. Então fiquem em paz, eu não vou ficar falando de uma por uma agora, porque eu sei que nós vamos falar especificamente sobre cada uma dessas festas no tempo certo, porque elas vão vir aqui para a gente falar. Vão ter textos específicos sobre cada uma das festas judaicas, cada uma das festas que Israel deveria celebrar todos os anos. Então, todos os anos eles deveriam celebrar 3 festas. Versículo 14, eu vou dar uma lida de novo só para a gente dar uma lida no texto junto aqui. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Então, essa primeira festa é a festa da Páscoa, tá? Celebrada a primeira vez lá em Êxodo 12. A gente destrinchou essa festa da Páscoa lá em Êxodo 12. Então, a gente falou bastante sobre ela e a gente fala, né, ano após ano, quando a gente celebra a Páscoa nas igrejas, a gente fala dessa festa. Então, Deus está falando que essa é uma festa que eles deveriam celebrar todos os anos, ano após ano, na mesma época, no mês de Abibe ou no mês de Nissan, eles deveriam ter 7 dias onde eles não teriam nenhum tipo de fermento nas suas casas. Eles não comeriam pão fermentado, representando justamente essa questão da santificação do próprio corpo de Jesus, que era santo e que foi então sacrificado como Cordeiro de Deus, tá? Aí o versículo seguinte, ele complementando o versículo 15, é muito, muito interessante. Olha o que Deus diz: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias.
Vou ler o 16 só para vocês entenderem porque Deus está falando esse versículo também. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho e da semeadura. Essa festa do versículo 16 é chamada festa das primícias. Tem um outro nome, agora me fugiu aqui, mas é uma festa que era celebrada e que é celebrada até hoje por Israel, pelos judeus, como a festa das primícias ou festa das colheitas. Tem um outro nome que eles usam também que talvez seja mais conhecido aqui pela gente, mas eu não tô lembrando. Mas essa festa era a festa de que depois que passava a Páscoa, vinha a época das colheitas e a primeira parte dessas colheitas que eles tinham, a primeira colheita do ano que eles tinham, deveria ser toda separada e entregue na casa do Senhor. Deveria ser toda recolhida e entregue no tabernáculo ou no templo. Então, esta é a famosa festa das primícias. Era dar honra ao Senhor com todos os primeiros frutos, tanto da terra quanto de animais. Então, todo o primeiro fruto, ou todo o primeiro animal que nascesse do rebanho ou da colheita que eles tinham todo ano, ele deveria ser entregue direto aos sacerdotes, como honra ao Senhor. A gente vai entender também essa festa depois. E aí, por que eu falei que era interessante o que Deus diz, uma frase antes? Ninguém, o finalzinho do versículo 15, né? Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Então, tanto para a festa de Páscoa, quanto para a festa das primícias e a festa do final da colheita lá também, que a gente vai ver que é a próxima, Deus está falando assim, ninguém. Gente, quando a palavra usa ninguém, eu não preciso traduzir para o hebraico, eu não preciso traduzir para o grego, eu não preciso traduzir para o latim, eu não preciso traduzir para o português. Quando fala que é ninguém, é porque ninguém deveria vir diante do Senhor de mãos vazias. Quando a gente vai levar honra a Deus, quando a gente vai prestar culto a Deus, quando a gente vai estar diante de Deus, nós precisamos ter as nossas mãos com algo a oferecer a Deus como gratidão. Isso é uma maneira de nós, como seres humanos, agradecermos a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. Então, quando Israel festejava a festa da Páscoa, ali no início do ano deles, então eles estavam entregando o cordeiro, eles entregavam 7 dias da sua semana sem trabalho, se santificando, comendo pão sem fermento. Então, quando eles começavam também as colheitas, eles pegavam toda a primeira parte da colheita e entregavam no templo. Então, todos os homens das famílias, todas as famílias pegavam ali os seus primeiros frutos e iam lá entregar ao Senhor. Então, Deus está dizendo, ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Não façam isso, queridos. Quando a gente transfere para os nossos dias, a gente tem a mania de achar que é só através do dinheiro. Não, a nossa vida precisa estar, consequentemente, sempre em eterna adoração a Deus, em eterna gratidão a Deus. O coração precisa estar ali. Não simplesmente, eu sou obrigado a levar uma oferta para o culto. Não, a nossa vida precisa estar ali naquilo, dizendo, Senhor, eu sei tantos e tantos benefícios que o Senhor tem feito por mim, como o Senhor tem cuidado de mim durante todos esses anos, como o Senhor tem sido paciente comigo, como o seu amor tem sido leal. Então, todas as vezes que nós vamos diante de Deus, em oração, o que quer que seja, que a nossa mão esteja cheia para oferecer ao Senhor. Elisângela está falando de dinheiro? Não. Eu estou falando de uma vida rendida, de uma vida que esteja disposta a ouvir o Senhor e entregar, e se entregar. Então, ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Aqui Deus está falando, sim, de ofertas específicas que Ele mesmo havia pedido. E a gente vai entender um pouquinho sobre essas ofertas. Mas era ninguém. Então, todo israelita, todo o povo de Israel devia chegar diante de Deus sempre levando algo em suas mãos. Aí, versículo 16, a parte B, né? Depois da primeira festa da colheita ali dos primeiros frutos. Aí ele diz assim, celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Então Israel tinha 2 festas que eles deviam celebrar ano após ano,
Depois da Páscoa era a festa dos primeiros frutos, que é a chamada festa das primícias, e depois outra festa parecida com essa, só que agora no final do ano, no final da colheita, dizendo também a Deus que eles estavam gratos por toda a colheita que eles tinham tido durante todo aquele ano e por todo o suprimento que Deus havia dado para eles durante todo aquele ano. Então, haviam duas festas que estavam ligados diretamente com uma oferta de cereal, uma oferta da colheita, uma oferta do rebanho, uma oferta financeira de todo o povo de Israel. Eles precisavam fazer isso. E a gente vai entender por que eles precisavam fazer isso, porque Deus estava ordenando essas festas das colheitas. A gente vai falar, fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre isso dentro do próprio texto onde falar das festas. 17. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Então tá falando dessas festas, né? Sempre o pivô da família, que era ali o patriarca, que era o chefe daquela família, o chefe daquele clã, ele devia estar à frente dessa família para entregar essas ofertas. 18. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. Gente, do que Deus está dizendo aqui para nós? Deus está dizendo a respeito de sangue e a respeito de pão. Quando a gente olha essas duas palavras, a gente já lembra automaticamente da festa da Páscoa, né, onde tinha a carne de um animal e o sangue que era retirado, e a gente tinha o pão sem fermento. Já falei aqui no início que o pão sem fermento é a representação da carne sem pecado, né, do Cristo, que seria o cordeiro imaculado, né, que seria sacrificado sem pecado. Então, quando Deus fala para levar pão sem fermento, ele está dizendo para Israel assim, ó, sempre que vocês forem oferecer carne, né, o sangue de algum animal, lembre que o pão precisa ser sem fermento. Vocês precisam lembrar que não pode haver pecado no meio de vocês, que vocês precisam estar se santificando, que o pão precisa ser sem fermento. O fermento dá uma conotação de pecado para Israel. Então Deus está ensinando de forma prática como é que eles retiram o fermento, como é que o pão é puro, como é que o pão é sem fermento, o pão é sem pecado. O pão representa o corpo de Cristo, né? Quando a gente faz a ceia. Então é isso que a gente precisa estar sempre lembrando. Então ele fala, não ofereçam o sangue de um sacrifício, porque o animal era morto em prol do pecador, e esse sangue era aspergido. A gente vai ver isso nas passagens abaixo aqui. Então, quando se oferecesse o sangue diante do Senhor, o pão junto com esse sacrifício deveria ser sem fermento, sem pecado. O ofertante, né, precisa estar sem pecado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Então isso está falando também de como eles deveriam celebrar as festas. A gente vai falar sobre isso dentro das festas, mas aqui está falando que os animais deveriam ser queimados, né? Deveriam ser sacrificados e ofertados, e não deveria sobrar nada até o dia seguinte. Quem quiser lembrar um pouquinho sobre isso, olha lá a aula de Êxodo 12, que vai falar sobre o cordeiro que precisava ser morto, o sangue passado no umbral das portas, e toda a gordura, todo o animal precisava ser consumido durante aquele jantar, durante aquela refeição. Não podia sobrar nada para o dia seguinte, ok? Então isso está falando de um tempo que o sacrifício é feito, tudo fica pronto, e então no dia seguinte já não tem mais nada. Cristo foi crucificado, e naquele mesmo dia da sua crucificação, ele foi retirado do madeiro e colocado no sepulcro. Então não ficou para o dia seguinte Jesus pendurado no madeiro, ok? Então o animal deveria ser queimado, sacrificado até o final daquele dia, sem sobrar nada para o dia seguinte. Isso tudo aponta para Jesus, isso tudo aponta para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Versículo 19. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas, que eu acabei de falar lá em cima, né? Ele relembra, e não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Tem alguns versículos dentro da palavra que a gente tem até dificuldade de compreender por que Deus coloca nesse contexto, né? Mas eu quero dizer para vocês que tudo tem um sentido, e a gente acredita nisso,
E a palavra de Deus só está dizendo para que Israel não cometesse, né, o disparate de pegar um animal que seria oferecido para o Senhor, né, um animal ali de 1 ano ou até de menos de 1 ano como sacrifício, e esse animal ser cozido no leite da própria mãe, né? Sabe aquela coisa de você misturar o filho com o leite da própria mãe, um sacrifício com um outro animal que estaria ainda vivo? Então tem a ver com nós pensarmos, né, de forma muito prática de como essas coisas devem ser feitas. Geralmente Deus pede sempre os sacrifícios queimados no fogo e nunca cozidos, né? A gente vai entender isso também dentro do contexto de por que geralmente os sacrifícios eram queimados totalmente no fogo, assados, né? Era feito churrasco mesmo, e não poderia ser cozido numa panela, não poderia ser feito um ensopado disso. Tem um porquê também. E Deus, então, diz para o seu povo que jamais eles deveriam cozinhar o cabrito no leite da própria mãe. Vão ter outros versículos como esse, e a gente tenta entender dentro do contexto ali do que Deus está falando. Versículo 20 em diante está dizendo assim para nós: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Gente, Deus está começando a falar para Israel, tudo isso aqui é a voz de Deus falando com Moisés, tá? Deus está falando com Moisés para que Moisés transmita isso ao povo. E aqui Deus começa a dar advertências sobre a conquista, né? Como eles deveriam conquistar a terra prometida. Quando eles chegassem em Canaã, o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. Isso está dentro de todo o contexto do que a gente está estudando dentro do livro de Êxodo. Então, na terra prometida, o que Israel deveria fazer e o que Israel não deveria fazer. Como eles deveriam se comportar e como eles não poderiam se comportar. E aqui Deus começa no versículo 20 falando a respeito de um anjo que estaria caminhando à frente do seu povo durante todo o percurso até chegar à terra prometida. E aí nós precisamos lembrar de alguns detalhes que estão escritos aqui e que fazem sentido para nós então hoje, já que a gente tem agora o próprio Espírito Santo habitando em nós e nós temos o texto completo, a Bíblia está completa. Israel não sabia, mas nós sabemos hoje de muitas coisas que para eles ainda estava oculta, né? Não estava 100% revelado. Então, quando o Senhor diz que ele está enviando um anjo à frente deles para auxiliá-los nesse percurso, para levá-los, né, para dar direção para eles, para ser o guia, vamos pensar dessa forma? Esse anjo era o guia de todo Israel. E esse anjo aqui não está falando nem de um anjo com letra maiúscula, que poderia ser o próprio Jesus, isso é a minha interpretação. Não está falando de um anjo com letra maiúscula, mas também não está falando de Moisés, porque a gente percebe no contexto que Deus não está falando de um homem. Deus não está falando de um líder como é Moisés nesse caso. Não, Deus está falando de um anjo mesmo. De alguém que está sendo enviado adiante deles, na frente deles, para guiá-los até a terra de Canaã, para auxiliá-los até a terra de Canaã. E um primeiro detalhe a gente já pode ver aqui, a gente talvez consiga entender quem é esse anjo, para nós hoje entendermos quem é que Deus estava colocando para auxiliar o seu povo. Vamos ler de novo? Versículo 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Vamos parar aqui. Então tá falando de um anjo que protege, né, que traz proteção por todo o caminho. Então, durante todo o caminho, esse anjo estaria protegendo o povo de Israel enquanto eles caminhavam ali pelo deserto. E mais, fazê-los chegar ao lugar que o Senhor preparou, fazê-los chegar até Canaã. Então, esse anjo tinha a incumbência, tinha a ordem dada por Deus de fazer com que o seu povo alcançasse a terra prometida, chegasse até lá, mesmo com todos os problemas que eles iam ter e que eles poderiam ter no meio do caminho. Esse anjo estava ali para auxiliá-los nisso. Gente, se a gente olhar para a palavra hoje, quem é essa pessoa que Deus tem colocado em nós para nos guiar até
a nova Jerusalém, até a terra prometida, até a eternidade com o Senhor. Quem é esse anjo que hoje está à nossa disposição, que também tem esse papel? E o versículo seguinte vai falar muito mais sobre ele. Mas será que vocês conseguem já entender o que Deus está falando para Israel? E quem era esse anjo, que provavelmente era um anjo físico? Israel tinha uma proteção quase que física, que eles conseguiam ver, né? Talvez esse anjo caminhando ali com eles, ou indo à frente. Eu não sei se era um ser humano como anjo, se era uma teofania, se era uma presença, se tinha a ver com a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia. Mas Deus está dizendo que ele enviaria esse anjo adiante do seu povo para guiá-los, para protegê-los. Alguém quer arriscar aí quem é esse anjo hoje, que também nos ajuda nessa caminhada? É o Espírito Santo? Ele mesmo, Rê, exatamente. Por que a gente pode deduzir isso? Vamos ler um pouquinho mais, e aí a gente vai trazer à memória também outra coisa aqui. Versículo 21. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Quem está para nos ensinar todas as coisas, gente, segundo João 16, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos guia, né, a toda a verdade. Então o texto aqui está dizendo também, prestem atenção e ouçam o que ele diz. Agora presta atenção aqui, ó. Não se rebelem contra ele, contra o anjo, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Gente, contra quem que a gente jamais pode pecar que não há perdão? Contra Deus. Contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo, né, Aninha? Aninha também ia responder. Então, o único pecado que a Bíblia diz que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui, eu não quero entrar nesse contexto para explicar para vocês sobre a blasfêmia do Espírito Santo, para a gente não tomar a aula, tá bom? Mas eu só quero dizer que vocês estão vendo que o próprio texto está dizendo que o anjo vai na frente do povo para guiá-los, para protegê-los. Aí fala para eles que para eles prestarem atenção e ouvir o que ele diz. Então esse anjo vai ensiná-los coisas durante o caminho, e para o povo de Israel não se rebelar contra esse anjo, não ir contra ele ou não falar contra ele, porque se eles falassem contra esse anjo que estava indo à frente deles, não haveria perdão, porque o nome do Deus de Israel estava sobre esse anjo. Então o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus que hoje habita em nós. E ele também estava guiando Israel para a terra prometida, assim como o Espírito Santo nos guia hoje para a eternidade com Cristo. É ele que habita dentro de nós e nos guia também para a santificação, para a nossa vida de devocional, para a nossa vida de entendimento a respeito das coisas de Deus, que traz esperança sobre a eternidade. Então, tudo que a gente vai ver lá no Novo Testamento a respeito do Espírito Santo, fala exatamente do que Deus está falando desse anjo que vai guiar Israel até a terra prometida. Vamos seguir para vocês verem como isso tudo faz sentido. Ele diz assim, ó, versículo 22, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Então, se o povo de Israel ouvisse atentamente o que o anjo estaria dizendo para eles fazerem, dizendo para eles o que não fazer, ouvindo a voz do anjo sobre obedecerem a Deus, sobre serem obedientes a toda a lei. Então, esse anjo estava ali para auxiliá-los, para protegê-los, para guiá-los. E por causa deles darem ouvidos a esse anjo, aí Deus diz assim, ó, ao final, que lindo, desse versículo 22, ele diz assim, e se fizerem tudo o que lhes ordeno, aí é Deus falando, se vocês fizerem tudo isso que eu estou ordenando para vocês, sendo guiados por esse anjo, obedecendo ao que esse anjo falar, olha o que vai acontecer. Serei, Deus falando agora, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Gente, eu não canso de dizer, debaixo do entendimento do que a palavra de Deus vai trazendo para nós, de que a nossa luta
não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Deus está dizendo que ele seria inimigo dos inimigos de Israel e os adversários de Israel. E geralmente toda pessoa que é inimigo do outro, ela está sendo guiada por alguém que é contra Deus. Percebem o que eu estou querendo dizer? Ninguém que tem maldade em si está sendo guiado simplesmente pela sua maldade humana. Mas existe sempre uma malignidade, demônios atuando mesmo na vida dessa pessoa para que ela odeie o outro, para que ela seja adversário do outro, para que ela deseje a morte do outro. Então Deus está dizendo assim, eu vou ser inimigo dos seus inimigos. Então todo mundo que odiar Israel, todo mundo que odiar o povo de Israel, vai ser inimigo de Deus. E todas as pessoas que tentarem destruir Israel, for adversário de Israel, Deus vai ser adversário desses adversários. Percebe? Deus vai guerrear as guerras necessárias pelo seu povo. É isso que Deus está dizendo. E quando a gente já vai tomando forma desse entendimento da palavra, vocês vão ver que quando a gente começar a falar sobre as guerras travadas de Israel, nós vamos começar a entender algo espiritual que está lá inserido e que às vezes a gente acha que é só uma matança de povo contra povo e não tem nada a ver. Tudo está falando de coisas espirituais. Deus está nos mostrando através de textos, de atitudes humanas, o que está acontecendo no reino do Espírito. O reino do Espírito é mais visível do que o reino físico. E é isso que às vezes a gente não entende. E a gente passa a viver uma vida sem prestar atenção no que Deus está fazendo, porque a gente não sabe como funciona as leis espirituais, como funciona a atuação de Deus na terra. Deus está dizendo para o seu povo que ele então, se nós atendêssemos ao Espírito Santo, já vou usar assim para a gente entender, se nós dermos ouvidos ao Espírito Santo e formos então obedientes à palavra e a tudo que o Espírito Santo está nos ensinando, o Senhor vai ser inimigo dos nossos inimigos. Quer vencer Jesus? Quer vencer através de Jesus os seus inimigos? Seja então alguém que atenda, que seja ouvinte do Espírito Santo, e Deus vai guerrear as nossas guerras. Essa é a verdade mais poderosa que tem dentro da palavra de Deus, a gente vai ver isso diversas vezes. Deus vai ser adversário dos nossos adversários. Isso é poderoso. Pode falar, Aninha. Pronto. Esse seria a sombra do Novo Testamento. Repete de novo, Aninha, porque deu uma cortada no que você estava falando. Repete de novo para eu ver se dá para ouvir direitinho. Esse anjo, se fosse a sombra do Novo Testamento, na verdade, assim, na verdade é a mesma atuação. Não chega nem a ser a sombra. Porque o texto está dizendo que o anjo vai adiante de Israel. Então, o adiante é o diante com a letra A, né? Adiante. Eu estou mandando alguém na minha frente, né? Então, o anjo aqui para Israel não poderia ser alguém que está andando dentro do povo de Israel, ok? Então, na Velha Aliança, no Velho Testamento, a gente tem o anjo do Senhor adiante, na frente. Andando na frente, guiando. Hoje, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Também fazendo o mesmo papel de guiar, de proteger, de nos orientar, de nos levar para a terra prometida, para a eternidade com Deus. Então percebe que na velha aliança era impossível que eles recebessem o Espírito Santo, esse anjo, dentro deles, por conta do pecado. Jesus não tinha vindo ainda. O cordeiro que havia sido morto ali no Egito era um animal, né? Então não tinha o cordeiro de Deus sendo sacrificado. Então eles tinham pecados. O pecado original estava no povo. Então não tinha como eles receberem o Espírito Santo dentro deles. Mas o Espírito Santo podia guiá-los do lado de fora, né? Da mesma forma. Então por isso que Deus diz, se vocês ouvirem atentamente a voz desse anjo, a forma como ele vai guiar vocês,
vocês vão vencer todas as batalhas, porque eu vou ser o inimigo dos seus inimigos e vou ser o adversário dos seus adversários. Vamos fechar, gente, pra gente voltar e a gente continuar aí de onde a gente parou. Fecha aí. Entendeu aí, né, Aninha? Deu para entender? Faltam 2, né? Vamos seguir? Versículo 23. Já deve chegar os outros aí. Versículo 23 diz assim: o meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Então, o anjo, ele só é aquele que realmente vai guiar, é só aquele que vai auxiliar, porque quem vai fazer todo o resto é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Percebem? O texto está dizendo novamente aqui para nós, ó, versículo 23, o meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra. Então, se vocês derem ouvidos, vocês vão chegar à terra prometida. Vocês vão chegar ao destino final. Qual é essa terra? A terra de Canaã, que hoje está habitada pelos amorreus, pelos hititas, pelos ferezeus, pelos cananeus, pelos heveus, pelos jebuseus. E eu, o Senhor está dizendo, e eu os exterminarei. Então, quem vai exterminar os inimigos, os que estão habitando na terra prometida hoje, aqueles que estão habitando na terra que o Senhor vai dar como posse para Israel, é o Senhor quem vai exterminá-los. Não tem a ver com o anjo que está indo adiante deles e não tem a ver com o próprio povo de Israel. O Senhor está dizendo que ele vai exterminar. Então a guerra, gente, é de Deus. E Deus não luta guerras humanas, ou luta. Não, Deus luta guerras espirituais, ok? Só que infelizmente Satanás usa humanos para ser adversários do povo de Deus. Isso a gente vê ao longo de toda a palavra de Deus até os dias de hoje, ok? Então a gente vê a mesma luta sendo travada de forma intencional para destruir o povo de Deus. Versículo 24, vamos seguir. Aí ele diz assim, ó: não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Então Deus está dizendo assim, olha, quando vocês chegarem na terra que o anjo vai guiar vocês, que é a terra lá de Canaã, quando vocês chegarem lá, não se curvem. Deus está dizendo, existem muitos deuses lá sendo adorados, muitas estátuas, muitos postes, ídolos sendo cultuados lá. Deus já fala antes, eles estão ainda no deserto e Deus está dizendo assim, não se curvem diante dos deuses deles. Dos deuses de quem? Dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, de todos os povos, de todas as nações que estão dentro de Canaã. Não se curvem diante dos deuses deles. Nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas. Então Deus está dizendo terminantemente que eles não deveriam se curvar diante desses deuses, porque eles não são deuses, ok? Só existe o único Deus, que é o Senhor, quem os livrou do Egito. Deus está dizendo, não prestem culto. A palavra culto aqui é servir, é
fazer trabalho, né? Literalmente. Então Deus está dizendo assim: não prestem culto para eles, não trabalhem para eles, não reverenciem esses deuses que estão ali na terra de Canaã e que são adorados por essas nações que moram aí, nem sigam as suas práticas. Aquilo que aqueles deuses que estão ali em Canaã pedem para os seus súditos, para os seus servos fazerem, vocês não devem ter as mesmas práticas. Vocês são diferentes, vocês são uma nação separada para mim, vocês são santos. Então, nada que esse mundo pede para que nós façamos, nós devemos fazer, que contraria a palavra de Deus, porque nós não somos deste mundo, nós não reverenciamos o Deus deste mundo, nós não servimos o Deus deste mundo, nós servimos o único Deus e Ele pede de forma direta para nós o que nós temos e o que nós não temos que fazer, o que nós podemos e o que nós não podemos, que não o agrada ou que o agrada. A palavra de Deus, ela diz com todas as letras qual é a prática de um verdadeiro filho de Deus, qual é o caráter de um verdadeiro filho de Deus, qual é a postura de um verdadeiro filho de Deus e como nós devemos adorar, servir, cultuar a esse Deus. Como é que ele pede a adoração? Como é que ele pede o culto para ele? Então a palavra de Deus está pronta para nos ensinar sobre isso. Então eles não deveriam ter essas práticas. Seguindo o versículo 24, parte B. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Então Deus vai falar que esses inimigos, eles deveriam ser destruídos e a gente vai ver isso ao longo das passagens aí. Mas Deus já está falando para eles aqui de antemão. Versículo 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. E tirarei a doença do meio de vocês. Gente, esse texto é muito poderoso. Lembra que eu falei no início da aula de promessas? Quando a gente vê uma promessa como essa, a gente acha que é só algo que está sendo dado para Israel, algo que está sendo dado simplesmente para o povo de Israel ali que tinha saído do Egito. Não, isso é uma promessa universal, vamos dizer assim, porque Deus está dando essa promessa para os filhos dele, para aqueles que decidirem obedecer a sua palavra, para aqueles que decidirem obedecer aos seus mandamentos. É para esses que Deus está dando essa mensagem. Então Deus está dizendo assim, ó: prestem culto ao Senhor. A palavra culto aí é trabalhar, servir, ok? Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Então a bênção de Deus vai estar sobre aqueles que adoram, né, cultuam, dão culto, trabalham para o Senhor, dando a vocês alimento e água. Então Deus sempre vai suprir todas as nossas necessidades quando nós obedecemos fielmente a sua palavra, quando nós damos ouvidos à sua palavra. E ele diz assim: e tirarei a doença do meio de vocês. Gente, é sério isso, e é muito sério. As enfermidades, em algumas traduções está enfermidades, tá? As enfermidades, elas estão ligadas diretamente à desobediência, tá? Então nós teríamos também que ter uma aula específica só sobre isso, para a gente destrinchar dentro da palavra esse assunto. E a gente vai ter alguns textos bem próprios que vão falar sobre essas questões e a gente vai poder se aprofundar nisso. Mas as enfermidades, Deus falou lá atrás já sobre não trazer as maldições que ele lançou sobre o Egito, sobre os filhos de Israel, se eles obedecessem, né? Então toda a malignidade ou todo tipo de enfermidade e doença, ela está ligado diretamente ao pecado e à desobediência. Ligado diretamente. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus como ela é, não como nós queremos que ela seja, mas como a palavra de Deus é. Quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu como corpo, alma e espírito, e nós desobedecemos os princípios da palavra, o nosso corpo físico, ele tende a adoecer sim. Infelizmente, os vírus, as bactérias e tudo que existe na terra tem a ver com o pecado, tem a ver com a terra sendo destruída pelo pecado, ok? Então, num outro momento, talvez a gente entre mais aprofundadamente nesse tema. Mas Deus está dizendo que se Israel
obedecesse a sua voz, obedecesse os seus mandamentos, cultuasse somente a Ele, adorasse somente a Ele, Deus traria suprimento para eles, não faltaria a bênção de Deus, né? E Ele ainda tiraria todas as enfermidades, todas as doenças que houvesse ali em Canaã, porque Canaã era habitada por outros povos que tinham atraído a desobediência para aquele lugar, e essas nações tinham suas enfermidades, suas doenças, mas que Israel seria livrado de todas elas por causa da obediência, ok? Vamos seguir. Versículo 26. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Deus está falando sobre aborto e sobre esterilidade de mulher. Ele também trata isso como algo que tem a ver com maldição, com o pecado, tá? Então Deus está dizendo que tanto a esterilidade quanto o aborto também tem a ver com algo que está ligado ao pecado. E a gente, então, como filho de Deus, precisa buscar no Senhor, entender no Senhor por que de tudo isso e buscar realmente essa raiz do pecado para que a gente possa ser sarado, para que a gente possa ser tratado pelo Senhor e haja, então, restauração. Deus está falando isso aqui, gente, e a palavra de Deus, como o nosso líder, o pastor Jaime sempre fala, a palavra de Deus, ela é inerrante. Eu não posso sortear versículos e tirar versículos da palavra de Deus ou colocar outros que eu quero no lugar que eu quero. Então eu preciso ter a palavra de Deus como a minha base de fé. Se Deus está falando, porque quem está falando aqui não é Moisés, tá? É Deus para Moisés, para que Moisés passe para o povo de Israel. Então, toda essa fala que a gente está lendo, desde que a gente começou a aula, tudo é o próprio Deus falando para Israel, para Moisés. Então, se Deus está dizendo, gente, que se nós ouvirmos a voz dele, se nós obedecermos a palavra dele, se nós cultuarmos somente ao Senhor, Deus traria provisão de alimento, a bênção dele estaria sobre nós, não haveria enfermidade, não haveria esterilidade entre as mulheres, não haveria aborto e mais. Aí ele completa terminando o versículo: farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Nós viveríamos uma vida plena até que o Senhor desejasse nos recolher. Nós não seríamos mortos por nenhum tipo de fatalidade ou doença no meio do caminho. Então ninguém em Israel ia morrer de infarto aos 40 anos de idade. Ninguém ia morrer em Israel por uma doença no meio do caminho com 50, 60, 30 anos de idade. Não, Deus faria completar os dias deles na terra, que seria, na verdade, o tempo que Deus determinou para cada ser humano. Deus tem um dia certo para nós nascermos e para nós completarmos a nossa carreira, para nós morrermos. E muitas vezes, pela nossa negligência, pelo nosso pecado, pela desobediência aos princípios de Deus, nós... não é retardamos, é o contrário, né? Nós trazemos para mais perto de nós a morte. Por quê? Porque a gente não está se cuidando, porque a gente não está zelando pelo nosso corpo, porque a gente não está sendo obediente aos princípios de Deus, porque a gente está se colocando em situações de risco e perigo, porque a gente não está realmente servindo ao Senhor como nós deveríamos servir, em todos os aspectos, tá? Então a gente não pode pegar pontos soltos e falar, é por causa disso, por causa daquilo. Não, não. É um todo, né? A palavra de Deus, ela é completa em sua essência. Gente, fica de olho na hora, apesar que vai despertar aqui. Eu coloquei para despertar. Versículo 27, vamos ver se a gente termina pelo menos o 23 aqui, né? Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Gente, olha o que Deus está falando aqui. Israel, quando sai do Egito, eles eram aproximadamente 2,5 milhões de pessoas.
E Deus está dizendo para Israel, para todo esse povo que provavelmente já tinha inclusive aumentado na população aí no meio do caminho, né? Mais crianças provavelmente deviam ter nascido, mais pessoas talvez já estavam ali no meio deles. E Deus está dizendo assim, olha, eu não vou acabar com todos os moradores de Canaã de uma vez só, porque se eu fizer isso, quando vocês chegarem ali na terra e começarem a tomar posse de todo o território de Canaã, se eu matar todo mundo de uma vez só, os animais selvagens, eles tomariam conta da terra e também destruiria Israel. Eles não dariam conta de ir povoando todos os lugares de forma natural, porque os animais selvagens acabariam entrando nesse território. Aqui nós temos tanto lado natural, físico, sim, de lugar ficar totalmente ermo, né? Quando destrói-se uma cidade inteira, aquele lugar fica como se fosse um grande deserto, e aí geralmente animais, chacais, animais selvagens, né? Acabam tomando conta do lugar e acabam não deixando com que humanos cheguem ali, porque senão eles vão ser comidos por aqueles animais selvagens. Mas também tem a ver com o lado espiritual. Lembra da passagem que a gente viu até recentemente, acho que lá no culto, em que o demônio diz assim, que a pessoa foi liberta daquele demônio, e ele sai e vai para lugares áridos, a palavra fala lá no Novo Testamento, né? E aí, passado algum tempo, aquele demônio fala assim, deixa eu voltar lá de onde eu saí, para eu ver como é que tá a casa onde eu morava. E aí, quando esse demônio chega na pessoa de onde ele saiu, e ele repara a casa toda varrida, toda adornada, mas sem nada dentro, o que acontece com aquela pessoa? Aquele demônio vai, chama mais 7 demônios e volta para habitar na vida daquela pessoa. E o estado dela fica pior do que no início. Então, quando o evangelho mostra isso para nós, de maneira espiritual, de que a nossa vida, ela precisa estar preenchida com a presença de Deus, ela precisa estar preenchida com o Espírito Santo, ela precisa estar preenchida com a palavra de Deus, nós precisamos estar ativos, né, em nos encher todos os dias com a presença de Deus, com a palavra, de estarmos realmente nos enchendo de Deus, para que isso não aconteça. Isso está falando também da tomada de território. Então, se Deus destruísse de uma vez só todo o território de Canaã, até que o povo realmente começasse a tomar esses territórios e crescer em número, isso poderia ser invadido, inclusive, por inimigos, né? Então, Deus está sendo sábio em dizer para eles que ele não destruiria todo o povo que mora lá em Canaã de uma vez só. Todos os amorreus, os hititas, os ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus não seriam destruídos de uma única vez. Deus iria dando conquistas para Israel, para que conforme eles fossem conquistando, eles iam tomando o território e construindo ali as suas casas, e as suas famílias iam tomando. E cada vez eles iam avançando mais, porque também eles cresceriam em número. Então eles seriam realmente um grande exército capaz de tomar toda a terra. Entendem o que eu tô falando? Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tá dando para entender? Deus é sábio na sua maneira de agir, para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível. Às vezes a gente acha que o certo era Deus destruir tudo e fazer tudo de novo. E Deus está mostrando que não é dessa forma, que é a melhor maneira de se fazer. Mas nós, Israel no caso aqui, como alguém que vai entendendo a sua conquista, vai tomando o território e então o Senhor vai dando a terra em posse, como posse deles. Versículo 31. Estabelecerei as fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Gente, o texto aqui já é muito claro. E a gente vai ver Deus repetindo esse texto algumas vezes daqui para frente. Deus está sendo claro, objetivo e dando promessas.
o povo de Israel só precisava obedecer. Eu e você só precisamos fazer uma coisa: obedecer a palavra. Não tem outra coisa para nós fazermos. Eu não preciso fazer mais nada, porque Deus faz tudo por nós, ok? Eu só preciso obedecer o que a palavra de Deus diz. E quando Deus está dizendo que Ele vai dar um território para eles, versículo 31 fala da demarcação do território, das fronteiras, né? Qual o tamanho que seria do território de Canaã? Qual era o tamanho da terra que Deus daria para todas as 12 tribos de Israel? Ele fala que as fronteiras vão desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Então, toda demarcação que a gente vai ver lá na frente sobre as terras sendo divididas, fala desse território que Deus está dando para Israel. Não é Israel quem está conquistando com a força do seu braço. Não tem isso. Tem um Deus que já determinou na sua palavra, que já falou na sua palavra, que ele está dando a posse dessa terra para o seu povo. Porque essa terra já foi dada a Abraão há muitos anos atrás. Então, a posse da terra é como se eu estivesse indo para o lugar onde o meu pai era dono e eu só estou chegando com o inventário na mão, com o testamento na mão e dizendo para as pessoas que estão naquele território que é do meu pai: podem sair porque essa terra é minha por herança. O meu pai deixou de herança para mim. Então era isso que Israel precisava fazer: chegar e tomar posse da terra que o Senhor estava dando, porque o resto Deus ia fazer. Só que eles precisavam obedecer. A palavra do abecedário de Deus é essa palavrinha poderosa: obedecer ao que Deus estava pedindo para eles fazerem. Obedeceu, a vitória é garantida. E aí ele diz então, né, não façam alianças com eles, nem com os seus deuses. Aqui nós estamos falando de aliança de duas maneiras. A aliança com eles está falando de casamento entre israelitas e povos que já moravam ali. Então não façam alianças com eles, com o povo que está ali. Deus vai falar mais lá na frente que eles não devem dar em casamento, né, as suas filhas e nem os seus filhos. Não poderia ter mistura de raças, né, de povos ali. Não poderia haver. A linhagem de Israel precisava estar pura, porque era o povo que Deus estava separando. Pode falar, Soninha. Apertou sem querer, né? Então não poderia haver aliança, casamento mesmo. Essa aliança aqui está falando de casamento, ok? Mas Deus fala de uma segunda aliança. Então não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Então, um outro tipo de casamento que geralmente acontece, e a gente vai estudar bastante isso no Velho Testamento, é essa questão de casamento entre o ser humano e deuses. Então, são as alianças espirituais que a gente faz. Então, que Deus nós temos servido? O Deus que você serve geralmente passa a ser o seu marido. Não sei se eu já falei isso aqui para vocês, eu acho que eu já falei. A própria palavra Baal, né, que é muito citada no Velho Testamento, a tradução dela do hebraico para o português, uma delas é marido. Então, aquela pessoa que você serve, aquele Deus que você serve, ele passa a ser o seu marido, porque você passa a ter um relacionamento de intimidade com ele. O que Deus deseja de nós, gente? E a gente já tem cansado de falar isso inúmeras vezes aqui nas aulas. Deus deseja de nós relacionamento íntimo, intimidade. Quando nós adoramos o Senhor, nós estamos entrando num nível de relacionamento íntimo e profundo com Deus a quem nós servimos. Então está falando de intimidade. Nós somos comparados com a noiva. Nós somos comparadas, né? O povo de Deus é comparado com essa noiva que vai entrar para o matrimônio, que vai se deitar no leito com Jesus. Então está falando de um casamento, de um leito conjugal. Então a Bíblia vai sempre comparar a adoração a deuses com alianças de casamento,
porque essa é a maneira que Deus escolheu de nos mostrar o que acontece com alguém que adora um outro Deus que não é Ele. Você passa a ter intimidade com esse Deus a quem você está adorando. Você passa tempo de qualidade com esse Deus a quem você está adorando. Você passa a servir a Deus a quem você está adorando. Você passa a entregar a sua vida integralmente para esse Deus a quem você está adorando. Então, se não é o Deus único e poderoso, você está tendo aliança de casamento com outros deuses. E isso era o que Israel jamais poderia fazer, criar alianças, nem de casamento físico entre os filhos de Israel e as filhas, né, ou vice-versa, com a dos outros povos, e nem o próprio povo fazer alianças com os deuses que eram cultuados ali em Canaã por essas outras nações. Então, nenhuma nem outra. Aí ele diz: não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Gente, não há condições de nós termos relacionamento com outros tipos de deuses. Não existe como você estar compactuando com um ambiente onde o mesmo lugar é adorado o Deus Todo-Poderoso e no mesmo lugar é adorado outros deuses. É disso que Deus está falando. Não tem como essas nações, Israel, continuar morando em Canaã, porque no mesmo monte que vocês vão oferecer um sacrifício ao Senhor, na mesma hora ou num outro momento, eles vão ali, vão levantar um altar aos deuses que eles adoram, a outros deuses que nós sabemos que são demônios. Então Deus está dizendo assim: não deixem que eles morem na terra de vocês, onde vocês vão tomar posse, porque isso vai precisar ser limpo, esse ambiente vai ter que ser santificado, esse ambiente vai ter que ser purificado pela presença de Deus. Deus não compactua com demônios. A luz não tem parte com as trevas. As trevas não podem habitar onde há luz. Eu falei isso também no início da aula. Então Deus não tem pacto, Deus não tem aliança com Satanás. Deus não tem aliança com demônios. Deus tem aliança com os seus filhos, com os santos, com os separados, com aqueles que querem verdadeiramente servi-lo com integridade de coração. Então Deus está dizendo de forma enfática, fazendo uma promessa. Isso também é uma promessa, que se eles não expulsarem da terra de Canaã todos esses povos que moram lá, eles vão passar a conviver com essas pessoas adorando outros deuses e eles vão ser corrompidos por essas nações e vão pecar contra Deus. Quem já leu a Bíblia aí algumas vezes sabe que nós vamos ter exatamente esse cenário lá na frente. Eles não vão expulsar, já tô dando o spoiler, né? Quem já leu a Bíblia algumas vezes, não é nem spoiler, já sabe o final da história. Eles vão permitir que esses povos continuem morando ali na terra e com o passar do tempo, a promessa que Deus fez aqui, a palavra que Deus libera aqui, grifa isso aí, anota em algum lugar, e se você quiser voltar mais para frente aqui e rever esse versículo, você vai ver que exatamente o que Deus está falando aqui, que eles não deveriam fazer, e o que eles deveriam fazer, eles não fazem. E por eles não obedecerem ao que Deus está falando, eles começam a colher os frutos da desobediência. Então, quer colher fruto de bênção na sua vida, na minha vida? Nós precisamos obedecer o que a palavra de Deus diz. Quer colher frutos da desobediência? Faça exatamente aquilo que Deus disse para você não fazer. E você vai ver que os frutos vão aparecer. Porque quando nós desobedecemos a Deus, Deus está dizendo o que vai acontecer. Deus está dizendo: se vocês não expulsarem essas nações que existem ali na terra, a adoração aos deuses deles vai se tornar armadilha para vocês. Quando vocês menos esperarem, vocês vão estar dando ouvidos às doutrinas dessas nações, aos pecados que eles cometem, e vocês vão começar a dizer, como a gente ouve hoje em dia: tem nada a ver. Sabe o tem nada a ver? Tem nada a ver eu ficar perto de uma pessoa que
adora outros deuses. Tem nada a ver eu conviver com uma pessoa que está ali invocando outros deuses. Tem nada a ver fazer as mesmas atitudes que as pessoas que estão aí adorando outros deuses. Tem nada a ver só um filminho, ver só uma novela, tudo tem nada a ver. Então Israel achou que também tem nada a ver os cananeus continuarem morando aqui. Olha, eles são bonzinhos, eles são legal, eles até viraram meus amigos. É isso que vai acontecer, tá bom? Então, eu não sei quanto tempo falta para a aula terminar, mas eu acredito que esteja aí já nos limiares, né? Eu nem vou começar o capítulo 24, porque aí fala da confirmação dessa aliança que Deus está fazendo, e a gente vai começar então a construção do tabernáculo no sentido da ordem de Deus para Moisés. Aqui não é a construção ainda, mas é a ordem que Deus está dando para Moisés começar então a fazer todo esse projeto e tudo o que ele precisa fazer. Fala aí, Daiane, que horas são? 9h27. Olha, que menina bonita, eu já imaginei. Você começou a rir aí, eu já imaginei. Estamos aí em cima da hora, né? É que vai despertar aqui meu telefone também, mas eu já tô vendo que tá em cima da hora. Então nem vou começar porque não vai dar tempo da gente terminar. Amém, queridos? Vamos orar pra gente terminar e o Senhor vai completar aquilo que eu tenho falado. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, que